preciso condensar para vocês a essência da ministração. Por isso, hoje foi uma loucura para a gente conseguir esse quadro branco, porque eu vou desenhar. Sabe quando a comunicação precisa ser boa? Que alguém fala assim, tem que desenhar. Você já viu? É hoje o dia, tá bom? É hoje que eu vou ter que desenhar. Mas, escutem, essa ministração é muito maior. E é quando a gente faz o congresso de santificação. E a última vez que eu fiz essa ministração aqui, a Rebeca, filha da pastora Silvia, que o Senhor recolheu, estava viva e estava desviada há 16 anos. E ela aceitou Jesus depois de 16 anos desviada. Essa ministração foi um marco na igreja Seara Church. Por esse motivo, é tanto levante, tanta guerra. Eu sei que você enfrentou guerra para estar aqui hoje. Foi uma loucura, porque o que vai acontecer aqui agora vai abrir o seu entendimento. Vamos lá. Nós vamos falar da área mais desafiadora para todo ser humano vencer, principalmente os adultos, mas até hoje em dia nem as crianças estão livres, tá? Que é a parte da libertação da nossa sexualidade. Por quê? Que é uma área tão difícil? Porque o mundo está num estado onde as pessoas estão completamente alienadas da verdade bíblica acerca dessa área. É uma das áreas mais difíceis de se falar, porque o mundo está hoje numa situação onde as crianças estão sendo erotizadas, onde estamos vendo muitos problemas acontecerem nessa área. Ninguém ensina. Nós estamos vendo hoje pastores que vão aconselhar. Eu vi outro dia, isso foi uma coisa que eu vi, presenciei, foi horrível. Uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu estava assistindo um debate e o pastor debatendo com o outro, um dizendo que não tinha problema fazer sexo fora do casamento. E o outro dizendo que tinha. Num debate, numa rádio gospel. Então, o que quero mostrar para vocês? Eu vi já isso acontecer, já vi presencialmente. É um fato, assim, terrível que a gente está vivendo. Falta de conhecimento, falta de ensino nessa área. Por quê? Porque a maioria não tem nem graça, nem sabedoria para falar desse assunto sem que fique pesado e pejorativo. É um assunto difícil de falar. Você precisa ser alguém realmente que conquistou a libertação. E eu conquistei a libertação nessa área num nível bem alto. Por quê? Porque eu saí de um buraco muito fundo e Deus me trouxe para um nível com Ele muito alto. Eu tenho frutos e uma vida de renúncia nessa área. Jesus me chamou para ser uma mulher solteira por muitos e muitos anos e me avisou que eu teria esse ministério por anos e anos solteira, para que eu pudesse ser uma luz para as pessoas entenderem que é possível viver em santidade depois de ter sido uma perdida, uma louca, uma doente, maluca do mundo. Entendeu? Então, Ele me chamou e me disse lá atrás, eu te chamei para você fazer esse papel. Porque muitas pessoas não acreditam que seja possível você viver em santidade por anos sem vida sexual. E se eu venci, qualquer um vence. Porque eu venci num nível que é o seguinte, eu realmente... Se você continua vendo o seu vídeo, eu só parei isso aqui para te dar uma informação muito importante. Algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano, o início de um novo ano há de se iniciar, 2025. E quem sabe você ainda não deu um jeito de mudar a sua vida. A sua vida financeira, você está estagnado, parado e não consegue dar um rumo para a sua vida. Está ganhando um salário mínimo, está insatisfeito, está infeliz, às vezes está desempregado, quer fazer uma nova renda, entrar em um novo serviço para ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida, é trabalhando com a internet, direto da sua casa, do seu lar, usando o seu celular, o seu computador, o que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das tuas mãos, literalmente. E se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar para você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho. Somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Pastor Gilson, por que o senhor entende que o casal que acabou caindo antes ali, adiantando os processos, traz algum tipo de maldição para a vida deles? Eu entendo que, para já
partir do pressuposto que eu não sou um defensor aqui das maldições hereditárias, né? Mas eu entendo que aqueles que estão em Cristo, eles têm condições de ser livres e não escravos do pecado. Mas o pecado, ele vai gerar uma condição de morte, vai gerar uma condição de pecado. E assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nós estamos aí, né, debaixo, vencendo todos os dias as nossas guerras, as nossas lutas. Então é bem isso que o pastor falou, assim, entender a partir do pressuposto do que é uma maldição. Em Deuteronômio capítulo 30, 19, diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês e ponho diante de vocês a vida e a morte. E aí ele complementa dizendo: isso é a bênção e a maldição. Escolham, pois vocês a vida para que vivam e o dos seus descendentes. Então, o que é maldição? É alguém que anda no caminho de morte. Alguém que vive no caminho do pecado, né? A palavra anátema, né, ela é alguém, se refere a alguém que ama a Deus, que está consagrado ao Senhor, porém que rejeita esse amor, que abandona esse amor. Então a Bíblia diz assim, que aquele que não ama a Deus, que seja considerado o quê? Anátema. Anátema, nas traduções mais comuns, maldito ou amaldiçoado. Ok, pastor Thiago. Pastor César, pastor Gilson, eu tô lendo aqui o chat do YouTube, né? Tem uma pessoa que escreveu assim, achei interessante. Ela escreveu: a maioria dos que disseram que sexo antes do casamento não traz maldição, é porque praticou antes do casamento. Assim, ó, eu tô aqui para defender que sexo antes do casamento não traz maldição. Vou explicar o meu ponto, tá? Eu me casei virgem com 23 anos de idade, a minha esposa foi minha única namorada. A gente tem, embora nós sejamos jovens, né, relativamente, nós temos quase 30 anos de relacionamento, né? Começamos a namorar em 96, 28 anos. E nos casamos em 2000 e nos casamos virgens, né? Mas eu fui um jovem criado na igreja e eu fui líder de jovens. Então, quando eu era jovem na igreja e fui líder de jovens, a forma como eu aprendi que nós deveríamos evitar o sexo antes do casamento, ao meu ver, atualmente, com mais conhecimento bíblico e mais conhecimento teológico, era muito pobre. E isso é um ponto que é muito interessante esclarecer isso. Por quê? Porque como é que ensinavam pra gente? Diziam assim: olha, se você fizer sexo antes do casamento, você vai ter um casamento amaldiçoado. O diabo vai ter legalidade no seu casamento, você vai ter problemas, enfim. E passando-se os anos, o que nós percebemos, né? Que algumas pessoas conseguiram se casar sem ferir, né? Sem ferir esse ponto, né? Conseguiram se casar sem a prática do sexo antes do casamento e não tiveram um casamento bom, muitos divorciaram. Outros se casaram e tiveram uma queda, e o casamento hoje é abençoado e conseguiram ter uma família feliz e estão casados até hoje. Então, é nesse ponto que eu queria colocar a minha colocação, né? Que às vezes nós entendemos maldição de uma forma secular, ou de uma forma que vem de outras crenças, como se maldição fosse uma espécie de encantamento ou alguma espécie de magia que vai atingir aquela pessoa que pecou e que desobedeceu a Deus. E aquela pessoa vai ficar encantada com esta maldição, como se fosse um filme de bruxaria, uma história do Harry Potter, alguma coisa do tipo, né? E não é isso. Maldição, no contexto bíblico, é você ter se afastado de Deus, é você ter escolhido o caminho do pecado e automaticamente se abraçado às suas consequências. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que não traz maldição, entende? Okay. Sim. Pastor Gilson. Então, aí nessa situação, essa pessoa, ela entra num estado do quê? De uma pessoa que está cativa. Dentro de um cativeiro, ela sente angústia, ela sente temores, ela sente distância da divindade de Deus, da bondade do Senhor. E aí é uma consequência, um abismo vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro. Por quê? Porque o sexo, ele é para ser desfrutado dentro de um casamento, que é uma aliança, né? Uma aliança de um relacionamento físico,
mental, emocional, uma aliança que deve ser respeitada dentro desses parâmetros. Quando essa pessoa quebra essa aliança, ela está quebrando esse modelo feito por Deus e a igreja, de uma aliança feita por Deus e a igreja. E é óbvio que as consequências não serão boas. Então, assim, ela pode sair desse estado de cativeiro? Pode, né? Ela vai viver eternamente presa a isso? Não vai. Porém, ela precisa entender que isso trouxe consequências ruins e ela precisa externar, ela precisa confessar e depois tratar a culpa, né? Que eu acho que a maior dificuldade não é nem você confessar o pecado e resolver o problema do pecado, mas é você tratar o culpado, porque a culpa fica, a consciência pesada e tudo mais. E você que está ouvindo a gente, manda teu áudio para cá, 984849988. Se você não quiser se identificar, fica à vontade. Só, eu não quero me identificar, a minha situação é X, tá? A minha pergunta é Y. Manda aqui pra gente e, à medida do possível, a gente vai colocando aqui na programação. Tiago. Pastor, eu tenho assim sempre uma preocupação muito pastoral, né? Porque a gente acaba lidando ao longo do ministério, acredito que todos nós aqui na mesa, com pessoas que fracassam no seu esforço de se manter em santidade. É muito difícil, ainda mais na sociedade atual, com todas as possibilidades, né? Com toda a cultura. Às vezes o rapaz e a moça, os pais não são crentes, né? Às vezes os próprios pais dizem, olha, durmam aqui, façam aqui em casa, né? Então é cada vez mais difícil para um jovem convicto da sua fé se manter fiel ao que a Escritura nos ensina. E aí, como pastor, a gente às vezes lida com pessoas que tropeçam, que caem, e viver sob a égide do medo de uma maldição, no sentido, como eu já expliquei, como se houvesse um encantamento maligno. A partir do momento que você peca, Satanás tem o direito de dominar ou governar você por conta daquele pecado pro resto da sua vida. A ideia da legalidade, né? Que Isso, que é uma superstição, né? Essa coisa da legalidade é uma superstição. Então, sim, o sexo antes do casamento é pecado. Todo pecado traz consequências, principalmente na questão do sexo antes do casamento. Qual vai ser a consequência? A consequência é que você feriu a santidade de Deus, você desrespeitou a palavra, provavelmente isso demonstra que você tem dificuldade em refrear os seus instintos, seus desejos. Isso vai trazer uma série de problemas lá na frente, fora as questões de ordem emocional, principalmente quando o relacionamento de repente não vai à frente, né? Vai cada um para um lado e os dois ali já tiveram intimidade. Intimidade é uma coisa que é difícil de voltar atrás, né? Uma vez você tem intimidade com alguém, aquela intimidade está registrada ali no seu consciente, no seu inconsciente. Então, a grande preocupação para mim, né, e por isso que eu achei muito pertinente participar do debate de hoje, é poder dizer para as pessoas, olha, se você pecou, se arrependa, peça perdão a Deus, lave-se no sangue de Jesus, mas não tenha medo de que você está vivendo debaixo de um encantamento. É nesse ponto que eu quero frisar sempre a minha participação. Vou fazer uma pergunta pro pastor Tiago, porque eu acho que pode ser o nosso ponto de conflito, né? Porque se nós temos ideias parecidas, mas estamos aqui... A gente está dizendo a mesma coisa, só que com ênfases diferentes, basicamente. Isso. Então, qual que é a divergência, assim? Porque, por exemplo, já aconteceu, vou te dar um caso prático na nossa igreja. Aconteceu de um casal de jovens se casarem, não confessarem a queda antes do casamento e passar anos e a pessoa não engravidar. E uma luta constante, aquela pessoa pedindo a Deus um filho e o silêncio de Deus, até o dia que Deus usa alguém e diz assim, olha, tá muito mais relacionado a você do que a Deus. Deus, ele te deu condições de gerar, você tá debaixo dessa bênção. E aí, mas o casal, você acredita que é por causa... E aí o casal... Aí eu vou explicar a consequência para trazer o entendimento porque que eu creio assim, né? O casal foi para um aconselhamento pastoral e confessou aquilo. E nós oramos, né? Houve ali aquele jugo que estava sobre a vida daquele casal. Aí que eu digo que eles estavam cativos, né? Debaixo, quer dizer, abandonando a bênção de Deus, eles estão num estado de maldição. Não um encantamento, mas algo que eles trouxeram para a própria vida.
E daquele momento em diante, Deus abriu a madre da moça e ela engravidou. Entendeu? Então, nesse sentido, eu creio que a ausência da bênção é um estado de maldição. É que a gente não pode pegar um caso desse e fazer disso uma doutrina. E outra coisa, né? Se fosse assim, não teria tanta criança aí que é fruto de gente que fez sexo sem casamento. A questão muito aí, talvez, tenha um relacionamento até com a questão de caráter... Da semeadura? Não, questão de caráter emocional, né? De psicossomatização da situação. A culpa trouxe provavelmente a essa dificuldade de gerar, né? Muitas coisas que a gente vive como enfermidade são psicossomatizações. Nós temos aquela impressão emocional forte. Que acaba repercutindo, você fala, né? Sim, provavelmente então, havia uma culpa muito grande na moça. Pra ela lidar com isso e tal. Então, mas, por exemplo, quando você fala isso, você não tá concordando com ele? Porque, tipo assim, ó, vamos dizer que é isso. Eu não sei, não sabe, ninguém sabe, né? Só Deus. Mas vamos dizer que seja isso. A mulher, ela fica com aquela culpa, puxa, não tenho coragem de confessar, não sei o que, tal. Aí, por causa disso, o organismo dela repercute lá, tal, hormônios, não sei o que lá. Tudo bem. Mas não é isso que ele tá falando? Exatamente. Por exemplo, aí ela confessou, acabou. Vou dar um bom exemplo para isso, né? Por exemplo, tem coisas na Bíblia que são chamadas de pragas e de pestes, que tem a ver também com maldições relacionadas a questões espirituais, ok? Então, por exemplo, nós tivemos a pandemia do coronavírus alguns anos atrás. Se aquilo tivesse acontecido em tempos bíblicos, como é que isso estaria relatado na Bíblia? Como uma peste, ou seja, como uma coisa de fundo espiritual. Por quê? Porque não tinha explicação e então entrava tudo no mesmo bojo. É a mesma coisa com relação a maldições. Existem consequências do pecado que são espirituais. Existem consequências do pecado que são práticas. Existem consequências do pecado que são culturais. Existem consequências do pecado que são emocionais. E isso tudo, a Bíblia, como se trata de um texto que foi escrito lá atrás, num contexto específico, ela vai chamar tudo pelo mesmo nome, maldição. Mas, por exemplo, as consequências que Davi sofreu dentro da sua casa por ter tido um momento de adultério na sua vida e a sua casa ter colhido tudo isso. Foi espiritual ou não foi espiritual? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo. Tudo que envolve... veja só, você tem um ambiente, no caso do Davi, você tem uma família completamente desestruturada, você tinha ali um irmão violentando outra irmã, você tem um filho rebelde, você tem toda uma gama de questões que estão presentes em todas as nossas famílias. Não foi um espírito que foi lá e fez a coisa acontecer. Tem influência maligna espiritual? Tem. Mas é uma somatória de coisas. É como a nossa casa, a nossa família. Se você, por exemplo, não trabalha, não varre a sua casa, não cuida dos seus filhos, não adianta você passar o dia na igreja orando, porque a sua família vai se degradar porque você não está fazendo o que você tem que fazer. É uma somatória de coisas. Quando nós pegamos algo desse tipo e colocamos apenas uma perspectiva espiritual ou religiosa, não olhamos a coisa toda, o cenário completo, nós vamos ser injustos. Vou te dar um exemplo. Quando você tem um casal de namorados ou dois jovenzinhos ali na igreja que caem em fornicação, caem em pecado sexual, certo? Hoje talvez isso não seja tão comum, mas no passado eles eram obrigados a casar. A própria igreja às vezes forçava o casamento, mesmo que não tivesse uma gravidez envolvida. Ou seja, muitas vezes consertava-se um problema arrumando outros. Entende? Então, entender a questão de forma que questões complexas precisam ser entendidas de maneira complexa. Quando a gente resolve uma coisa complexa de forma simplista, a gente acaba tornando a coisa legalista, e o legalismo ele não enxerga todas as perspectivas, né? Pastor Gilson. Tiago diz assim, da mesma boca que procede a bênção, também procede a maldição. Em Gênesis 12 diz que aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então, eu não consigo entender que não exista uma questão de maldição espiritual sobre alguém que está em estado de desobediência. Entendeu? Deuteronômio 28 diz: se ouvires, deres ouvido à minha voz, a tudo aquilo que eu tenho declarado,
bendito serás. E no versículo 15 diz, se não ouvires, se rejeitares, maldito serás. E ali vai deixar claro que é o antônimo, né? O ao contrário é maldição. Sim, mas é que é o seguinte, o sentido bíblico de maldição é diferente do sentido cultural de maldição. O sentido cultural de maldição é que maldição é uma espécie de encantamento. Assim como às vezes alguns crentes interpretam a bênção como também um tipo de encantamento. E não é. O estado de andar abençoado é porque se você obedece a Deus, não tem como as coisas não darem certo, porque você está fazendo o certo e você vai colher o certo. É uma relação de causa e efeito. Quando você desobedece a Deus, você está andando desregrado, você está fazendo más escolhas. Você é a lei da semeadura. Exatamente. O que é a lei da semeadura? Se eu planto uma semente na terra, ora, a terra, a semente e a terra, elas se relacionam e brota a vida, porque assim Deus constituiu a realidade. A lei da semeadura é nós observarmos a realidade e agir na realidade conforme os efeitos que a realidade nos proporciona. Não é uma questão de mágica, de magia, não é um saravá, um zirigundum. É porque você fez o certo e você colheu o certo. Você fez o errado, vai dar errado, não tem como dar certo. Então, maldição, existe dois tipos de maldição no seu ponto de vista, né? Uma crença popular e a maldição bíblica. Exatamente. Por exemplo, um casal que tem vários relacionamentos anterior ao casamento e se casa e ali ele tem uma crise de opção, né? Já me deitei com outras pessoas, não estou feliz com a pessoa que eu estou agora. Você acha que essa pessoa não pode encontrar felicidade dentro desse casamento porque ela conhece um outro lado da história? Ou você acha que isso pode ser quebrado espiritualmente? Isso pode ser quebrado em todos os aspectos. Ele vai ser quebrado espiritualmente quando a pessoa fizer uma confissão disso, reconhecer que está errado, pedir para Deus um novo coração. Ela vai precisar fazer um esforço psicológico, emocional para lidar com essas questões, né? E ela vai precisar também ter ali um esforço físico, tomar cuidado, não dar espaço para o diabo no sentido dela ter atitudes corretas, por exemplo, não dar carona para o colega de trabalho num horário ruim, e tem que evitar criar oportunidades, tudo que uma pessoa faz normalmente. A gente não resolve as coisas, não são tão simples assim. Seria muito bom se a gente pudesse resolver tudo com... Então nós dois estamos certos aqui. Mas assim, vamos lá, especialmente pro Thiago agora. Parece que, com base na sua fala, se me corrija se eu estiver errado, você não é a favor dessa questão mística, né? Se eu fiz, então agora tem alguma coisa em mim, né? E tal. Pode ser que ser que para algumas pessoas haja. Pode ser que para algumas pessoas haja uma possessão demoníaca, por exemplo. A gente não sabe. Por exemplo, todo eu vou falar do cristianismo, porque a gente é crente. Todo cristão, ele é místico. Porque o que é o místico? Aquele que crê em algo sobrenatural. Sim. Então, nós somos místicos. Cremos em alguma coisa que a gente não vê, que a gente não pode provar, não sei o que lá e tal. Beleza. Lá em Ageu, Deus diz assim: não adianta você trabalhar. Isso, tudo que você ganha é como se você colocasse num saco furado. É Ageu, não é que fala isso? Isso. Ageu ou Malaquias? Não tenho certeza. Acho que é o Ageu. Isso é como se você colocasse num saco furado, não sei o que, e você não consegue conquistar nada. E aí você pergunta por quê? E aí Deus fala assim: porque eu assoprei, porque eu proibi, eu tô nessa parada aí. Então, não dá pra tirar essa questão espiritual 100%, né, Thiago? Sim, porque tem concordo. É que a gente, às vezes, porque assim, existe também um tratado de Deus com cada um. Então, esse caso que eu falei aqui, esse cara tá encantado, então, esse cara que trabalha, eu vou achar esse texto. E aí Deus fala assim: não adianta, não sei o que e tal. Nesse caso aí seria um tipo... Existem, assim? Deus trata de... por exemplo, tem pessoas que vão cometer um determinado pecado a vida inteira, vão morrer e só lá na frente elas vão ser julgadas por Deus. Outras pessoas, Deus vai julgar o pecado delas aqui mesmo. Existe um tratado de Deus específico com cada pessoa também. É que a grande preocupação quando a gente lida... E assim, eu fui um jovem na igreja, né? E quando eu era jovem na igreja, eu lembro que
lá na igreja tinha uma irmã que tinha habilidades proféticas, né? Então os jovens, eles se sentiam intimidados assim a aprontar, porque Deus ia mostrar pra irmã no dia seguinte. Você tinha um medinho, né? Fala aí. Eu tinha. Então... vai que Deus revela pra ela, né? Então a gente tinha essa coisa na igreja e eu lembro que às vezes produzia um efeito que é muito comum a gente ver na igreja, que é aquele efeito seguinte: das pessoas terem uma vida religiosa na igreja que não corresponde à sua vida íntima, né? Às vezes você tem ali, por exemplo, é muito comum, né, que na igreja assim as coisas estejam rolando debaixo das cortinas e ninguém tá sabendo o que os jovens andam aprontando, né? Por quê? Porque se ensina muito essa questão só do místico, sem se ensinar o sentido. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos já maiores de idade, um de 21, um de 18 anos. Como é que eu falo para eles? E os 2 não moram mais comigo. Eu tenho um filho morando na universidade, que está estudando odontologia, e eu tenho um filho que é atleta profissional e joga voleibol fora de casa. Como é que eu explico para os meus filhos que eles devem respeitar o seu corpo e respeitar? Se eu for para esse lado do, olha, se você fizer, você vai ser amaldiçoado, não vai funcionar. Para os meus filhos não vai funcionar. O que eu explico para eles? Eu digo, olha assim, olha, Deus é o nosso Criador e nós somos feitos à imagem de Deus. Quando você se apropria do corpo de uma garota sem a intenção de ter um compromisso com ela, de ter uma aliança com ela, de guardar ela, cuidar, prover, proteger, amar, respeitar, pro resto da sua vida, você está pegando uma pessoa que foi feita à imagem de Deus e você está violando isso. Então você está pecando porque você peca contra a imagem de Deus. Esse é o sentido do pecado sexual. Eles entendem melhor e se guardam porque entenderam e não porque tem medo. Pastor Gil. Se peca contra o corpo, né? Todo pecado é cometido fora do corpo. Mas o pecado sexual, seja prostituição, seja lascívia, seja fornicação, ela é cometida contra o corpo. Sim. E aquilo que você comete contra o seu corpo, você vai sofrer no corpo, você vai colher no corpo. Então, assim, o corpo abrange tanto o físico, quanto a mente, quanto a alma. Eu acredito muito que quando 2 pessoas se unem, aquilo tem que ser desligado em Deus, né? Porque o casamento no Antigo Testamento é essa concepção, essa união carnal, né? Onde a pessoa assume um compromisso, faz uma aliança com essa pessoa. E assim como o divórcio, eu entendo que é uma cláusula protetiva contra o repúdio, eu também entendo que essa quebra de aliança é como se fosse um divórcio que tem que ser feito diante de Deus.